Muito bem, hoje nosso tema é sobre classificações no ArchiCAD. Classificações é uma forma de etiquetagem. É interessante porque nós temos as ferramentas do ArchiCAD, por exemplo, paredes, vigas, lajes, coberturas, mas não necessariamente com a ferramenta que eu vou modelar um elemento, ela vai definir a função desse elemento. Por exemplo, eu posso modelar um acabamento de parede com uma viga e definir na classificação que ela é um acabamento de parede. Eu posso modelar um piso rampado com a ferramenta de cobertura, mas definir pela classificação do ArchiCAD que ela é um acabamento ou uma rampa. Então, as classificações são bastante úteis para classificar esses elementos, definir a função deles. Com isso, eu posso achar mais facilmente esses elementos no modelo, tanto pela filtragem de seleção, ou numa sobreposição de gráficos, ou no mapeamento na extração de quantitativos, e principalmente, eu posso mapear esses elementos com a função correta, quando eu vou exportar esse modelo como um modelo IFC, que é um modelo genérico, que vai ser utilizado em outras plataformas, num visualizador de FC, tanto para visualização quanto para extração de quantitativos ou compatibilização entre projetos. Então vamos ver aqui de forma prática como que funcionam as classificações. As classificações eu acho aqui em opções, gestor de classificação, e aqui na primeira coluna eu tenho as classificações que eu tenho no projeto. No caso aqui eu só tenho a classificação ArchiCAD, que é genérica, mas eu posso criar ou importar outros sistemas de classificação. E dentro desse sistema de classificação do ArchiCAD, eu vou ter uma série de parâmetros com os quais eu posso classificar os meus elementos. Então eu vou ter aqui elementos de construção, que dentro dele eu vou ter cobertura, calha, chapéu, laje, parede, peitoril. Eu posso criar outros à medida que for necessário. E aí vou ter abertura, massa, estrutura, montada, enfim, vou ter uma série de classificações que vão definir o tipo de elemento. E aqui, na aba da direita, eu tenho uma série de parâmetros em que eu posso configurar as minhas classificações para que elas atendam a determinados tipos de propriedades que eu crio no gestor de propriedades. Esse não é um tema do nosso vídeo de hoje, um vídeo que talvez no futuro eu faça. Ela pode ajudar a configurar as propriedades que vão aparecer para determinados tipos de classificações. Como que eu uso, então, as classificações na prática? Eu fiz aqui um modelo muito simples, de uma casinha de apenas um quarto, na verdade, é só uma sala. Eu tenho aqui porta, algumas janelas, modelei parede, modelei laje, um piso de acabamento, modelei a laje de cobertura, acabamento da cobertura, modelei um rufo. Então eu utilizei ferramentas de parede, janela, laje, viga complexa para fazer o nosso rufo. Então quando eu clico aqui, por exemplo, numa parede, aqui está que eu modelei com a parede, e aqui nós temos o sistema de classificação com o qual está classificada essa parede. E ela está classificada como parede. Quando eu abro aqui, ela está classificada como parede. Poderia modificar essa classificação da parede com um clique. Poderia colocar aqui peitoril, por exemplo. Mas não é um peitoril. Então vamos deixar aqui como parede, né? Eu criei, por exemplo, esses rufos aqui com perfil, com viga de perfil complexo. Então aqui é a ferramenta de viga, né? Está aqui no vegetal de telhado, e aqui eu classifiquei como um chapéu. Aqui na região a gente chama de chapéu, não chama de rufo. Em alguns lugares chama-se de rufo. Poderia mudar também, fazer com que chame peitoril, viga, enfim, o que for necessário ali para o meu projeto. Isso é muito útil quando eu quero pesquisar um determinado elemento, principalmente com aquela função de pesquisar. Então, quando eu abro aqui o Ctrl F, eu tenho aqui pesquisar e selecionar. Eu faço a filtragem pelas propriedades de um elemento, eu posso fazer de forma bem complexa, mas pelas classificações eu acho muito mais facilmente determinados tipos de elemento. Então, digamos que eu quero achar os chapéus, os rufos que eu modelei aqui. Então eu venho tipo de elemento, todos os tipos, adiciono, coloco uma classificação,
classificação ArchiCAD, venho aqui, coloco e coloco chapéu. E clico aqui no mais, ele automaticamente já seleciona aqui para mim os meus chapéus, né? Se eu quiser pegar janelas, por exemplo, janelas, eu venho cá, clico e adicionei as janelas. Já estavam selecionados os chapéus, então incluiu. Se eu quiser colocar o acabamento do piso, então eu venho aqui e vou colocar assoalho, que foi a classificação que eu deixei para o acabamento do piso. Clico aqui, assoalho, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então é uma ferramenta muito útil para que a gente classifique todos os elementos e organize o modelo, e que a gente ache esses elementos com muita facilidade. Isso vai ser muito útil tanto para procurar elementos quando necessário, ou então para quando a gente utiliza uma sobreposição gráfica, também é muito útil. Digamos, por exemplo, que eu quero, com a ferramenta de classificação, deixar ali aqueles rufos, aqueles chapéus, numa cor específica. Então vamos deixar aqui numa cor vermelha. Eu venho aqui, na minha nova ferramenta de sobreposição gráfica, minha nova configuração, vou vir aqui, tipo de elemento, todos os tipos, vou colocar na classificação, ArchiCAD, e eu vou colocar em chapéu. E eu vou deixar aqui na superfície como se fosse um vermelho. Dou um OK aqui e pronto, já está vermelho. Então, muito útil para utilizar essa pesquisa das classificações na sobreposição gráfica e muito útil também para mapear os elementos. Mapear tanto para tabelas ou para extração de quantitativos. Fazer um exemplo aqui de mapeamento. Eu venho aqui no mapa de projetos, vou no mapa, crio aqui um novo mapa, vou criar um quantitativo dos rufos. Ou chapéus, toda hora eu estou trocando, né? Chapéu ou rufo, tanto faz. O nome varia de lugar para lugar. Então, vem aqui, tipo de elementos, classificação, ArchiCAD, chapéu. E aqui eu vou colocar vamos colocar o ID. Eu não configurei nada específico, o nome desse chapéu ou material de construção. Vamos colocar só o ID do elemento. O ID do elemento e o comprimento geral dele. Então aqui, comprimento 3D. Tá? Simplesmente para a gente conseguir extrair aqui esse quantitativo. Então eu venho aqui no mapeamento que eu criei, quanti-rufos e chapéus, já está agrupado aqui, então eu tenho o ID dos elementos, são 4 elementos, né? E cada um aqui com o seu comprimento, 7 metros, 10 metros, está em centímetros isso aqui. Quando eu agrupo, eu tenho aqui 34 metros em comprimento dos chapéus, né? Então, quando eu seleciono aqui em 3D, está aqui selecionado. Muito útil também, então, para fazer um sistema de classificação auxiliar para mapeamento. Por isso eu costumo, dos meus projetos, deixar os meus projetos o meu modelo o mais acertado nesse quesito de configuração das classificações. E eu costumo até criar algumas classificações novas dentro do próprio ArchiCAD para auxiliar na extração de quantitativos, na questão da sobreposição gráfica, muito útil nesse sentido. É muito útil também para salvar o modelo como IFC. Como que a gente faz isso? Quando a gente salva em FC, cada tipo de elemento ele vai configurado com um tipo de FC específico. Então, a parede é um IFC parede, né? O IFC wall. A laje é um IFC slab. E o assoalho, os acabamentos, o IFC cover. Isso tudo pode ser classificado e mapeado de forma bastante flexível. Então, essa é, na verdade, uma função mais avançada. Vou dar um exemplo aqui de como que funciona. Quando a gente vem aqui no arquivo, a gente tem interoperabilidade, IFC, e nós temos os tradutores IFC.
E aqui nós temos vários tradutores de exportação. Vamos olhar aqui a exportação geral. Na exportação geral, nós temos um item aqui que é o mapeamento do tipo. É aqui onde que nós vamos fazer essa relação da classificação com o tipo IFC que vai ser exportado. Então, eu venho aqui, abro essa janela. Aqui também eu posso criar vários tipos de configurações de mapeamento. Vamos olhar essa aqui, que é a ArchiCAD V2.0. Olhamos aqui no mapa, configuração dos mapas. São várias janelas que abrem, mas com o tempo a gente acostuma com isso. A gente pode, então, mapear esses elementos tanto pelo tipo de elemento, que aí sim, quando a gente modela um determinado elemento com um determinado tipo de ferramenta, por exemplo, uma parede, aí quando exporta com essa configuração, a parede será exportada, essa parede será exportada como IFC Wall. Agora, usualmente o ArchiCAD até deixa esse tipo de mapeamento configurado como classificação. E aqui a gente define qual tipo de sistema de classificação a gente quer. A gente só tem aqui a classificação do ArchiCAD, então deixo aqui mesmo. E aqui nessa coluna da esquerda é mostrado nosso sistema de classificação. Quando nós abrimos aqui, nós temos, por exemplo, o chapéu. Quando eu clico aqui no chapéu, ele está sendo mapeado do ArchiCAD para o UFC como um IFC Building Element Proxy, que é um tipo de classificação do IFC, um elemento de construção. Mas eu posso mudar essa classificação aqui. Eu posso personalizar e mudar, eu posso colocar que é uma viga, digamos, IFC BIM. Então ela vai como uma viga. Na verdade, o mais próximo que seria a classificação desse Rufo seria mesmo um Building Element Proxy. Então nós vamos deixar aqui como Building Element Proxy. Eu poderia, na verdade, até categorizar esse build element proxy com um tipo user define. Então eu venho aqui no user define e posso colocar como um chapéu. Quando for exportado para o IFC, ele vai como build element proxy e o tipo vai como um chapéu, o que é bastante útil para poder identificar esse elemento lá no IFC. Vamos fazer aqui um outro exemplo. A gente pega aqui uma laje. Essa laje aqui ela está indicada como uma IFC Slab, e ela vai com um tipo pré-definido como floor, que está correto. Aqui no caso do assoalho, por exemplo, o assoalho eu utilizei como acabamento do piso interno e da cobertura. Então ele está categorizado como um IFC Covering e um Flooring. Eu poderia mudar aqui esse tipo pré-definido Flooring para um outro User Define, personalizado, e poderia colocar aqui que era um acabamento de piso. E no IFC ele vai categorizado como um IFC Covering e um acabamento de piso. Isso vai ser muito útil na hora de fazer compatibilização entre projetos, achar determinados elementos, fazer extração de quantitativos com o IFC. Então, uma forma muito útil de mapear o nosso modelo no ArchiCAD levando para o IFC, através das classificações. Além disso, na classificação, eu posso criar novos sistemas de classificação. Eu posso, por exemplo, vir aqui, criar um novo sistema de classificação, que eu vou chamar de teste, e aqui colocar novos elementos em ramo. Então, digamos assim, vamos criar uma nova classificação de blocos. Bloco 1, bloco 2. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui um determinado tipo de elemento. Eu venho aqui na ferramenta de paredes, dou um Ctrl A, seleciono todas as paredes, venho aqui no sistema de classificação. Eu tenho aqui um novo sistema de classificação, teste, que eu habilito aqui e digamos que eu vou classificar como bloco 2. Então, todas as paredes agora estão classificadas como bloco 2. E dessa forma eu posso ir criando outros sistemas de classificação, ou então eu posso também editar esse que já existe do ArchiCAD e ir criando novos elementos. Digamos que eu quero criar aqui então uma nova classificação em ramo que seja uma pia. Eu vou ter aqui agora uma pia e eu posso movimentar também esse sistema de classificação aqui à vontade. Tá? Eu posso inclusive incorporar ele, fazer ele
dentro de um outro item, como nós temos aqui a escada, por exemplo, que nós temos piso de escada, lance de escada, patamar. Eu poderia colocar a pia dentro de um outro elemento que tem a ver. Poderia criar aqui metais, por exemplo, louças, e dentro da louça, eu venho cá, jogo perto da pia, dentro de louças, eu jogo a minha pia. Né? Poderia colocar o vaso sanitário, poderia colocar outras coisas relativas. E isso também ajuda na organização ali do modelo. Outra coisa interessante, eu também posso importar outros sistemas de classificação. No próprio site do ArchiCAD, nós temos alguns sistemas já de classificação já prontos para fazer download e colocar no nosso modelo. Então, nós temos aqui, por exemplo, isso a gente encontra no site da Graphisoft, em Downloads, Add-ons, Sistemas de Classificação, e aqui nós vamos ter vários sistemas de classificação de vários países diferentes. Então, nós temos ali da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, sistemas de classificação tipo OmniClass, CBI. Aqui do Brasil, nós vamos ter somente o SINAP. O SINAP é uma planilha utilizada na construção civil, principalmente em obras públicas, licitações públicas, tanto em projetos quanto em obras, em que já tem ali uma listagem de insumos, de serviços, de composições, que vai ser muito útil para poder classificar um determinado elemento, associar isso a um item na planilha SINAP e já exportar isso para um IFC para auxiliar o orçamentista a realizar o seu orçamento. Ou então criar uma planilha auxiliar no próprio ArchiCAD com quantificação dos materiais e os itens da planilha associado. Você já consegue extrair por esses itens, o código e a descrição desse item, o preço que é atualizado, eu não sei se é semestralmente ou anualmente, eu não sei qual que é a periodicidade de atualização dos preços do SINAP, mas pode utilizar até para quantificar e orçar o seu projeto. Então, eu fiz aqui um exemplo, eu fiz o download desse item do SINAP, é só vir aqui em importar, a gente procura onde que foi salvo, então SINAP, abrir, vai falar que as classificações foram importadas com sucesso, e aqui eu tenho a nova classificação do SINAP. Então tem uma classificação aqui que se refere ao caderno do SINAP. Eu posso então vir aqui, selecionar um elemento, venho aqui, abro as classificações, habilito o SINAP e classificar um determinado elemento pela classificação do SINAP. Quando a gente abre aqui, aí você tem que saber exatamente qual que é o tipo de elemento que nós estamos referindo, que é um revestimento, aí você tem que saber a classificação com relação à planilha do SINAP. Aqui não aparece, mas no próprio gestor de classificação a gente consegue visualizar o que é cada coisa. Tem que ir falando, quando a gente seleciona aqui o item, na descrição está falando que, por exemplo, esse item 90803 é uma duela, um marco, um batente de porta, e assim em diante. Então, dessa forma, você poderia selecionar o seu elemento com os itens da SINAP. Muito bem, então essa é a ferramenta de classificações no ArchiCAD, uma ferramenta muito útil para a modelagem e a gestão da informação dos modelos, para ajudar tanto na exportação do seu modelo para um IFC, ou então para ajudar no próprio ArchiCAD a procurar determinados tipos de elemento, mapear determinados tipos de elementos para extrair um quantitativo, ou então para poder auxiliar na sobreposição gráfica das suas plantas ou do seu modelo 3D. Uma ferramenta bastante útil e que todo mundo deveria aprender para poder potencializar o item de informação do BIM nos seus projetos. É isso aí, nos vemos até o próximo vídeo e até mais.